Alô, alô, boa tarde, salve, salve, donos da bola no ar. A partir de agora, tudo sobre o futebol mineiro, a bola que rola no final de semana. Vamos falar sobre mais um adiamento do jogo do Cruzeiro contra o Deportivo Lara, que só vai acontecer no dia 27 deste mês. Tem ainda o Atlético que se reapresenta hoje, já pensando no confronto contra o América, domingo, pelo Campeonato Mineiro. Mas antes de começar, atenção, hein? Antes de começar, eu preciso falar que tenho aqui 15 pares de ingressos para Atlético e América, domingo, no Mineirão. Nós temos aqui 15 pares. Então, mande agora para o WhatsApp que está aqui, seu nome completo. Se ligar, automaticamente já perde. Se mandar só o primeiro nome, também perde. Nome completo para 9772-7663. Manda para cá no final desta edição. A gente vem com os nomes dos ganhadores. São 12 horas e 52 minutos, meio-dia e 52. A gente começa falando sobre o Cruzeiro, que jogaria quarta, aí passou para hoje, jogaria hoje contra o Deportivo Lara, mas os problemas de logística dos venezuelanos fizeram com que a Conmebol adiasse a partida mais uma vez. E agora acontece dia 27 de março, daqui a 2 semanas. Agora, o jogo será às 9h30 da noite no dia 27. Temos que saber o seguinte: será que no dia 27 o Deportivo Lara consegue chegar ao Brasil? Hoje rolou uma resenha na Rádio 98 que gerou uma certa dúvida sobre o meu posicionamento em relação a tudo que está acontecendo, principalmente com o Deportivo Lara. Rolou lá, eu estou falando aqui, mas obviamente que lá também, hoje à noite, no Arena, e amanhã no 98 Esportes eu vou falar, e eu vou explicar o que é. Eu disse hoje lá, na Rádio 98, que eu acreditava que o Deportivo Lara não havia feito tanta força e tanta questão de jogar esse jogo. E aí muita gente achou que eu estava de forma alienada, dizendo, nós não vamos jogar porque nós não queremos jogar. Ô, gente, me ajuda aí, né? Me ajuda aí, né? Eu tenho que explicar aqui, porque tudo hoje as pessoas polarizam nas questões políticas. O problema político do país, para quem não teve dificuldade para entender, eu vou explicar. O problema político do país é gravíssimo e tem uma relação direta com o futebol. Direta com o futebol também. Nenhum segmento escapa da crise grave que acontece na Venezuela. Ponto. Quando eu me posicionei dizendo que eu achava que o Deportivo Lara não tinha feito muita questão de jogar, isso tem uma explicação por trás da minha fala. Porque eles decolam lá, mas não sabem se vão pousar. Eles decolam e não sabem se vão pousar. Mas o Zamora conta, palavras do Itair Machado, hoje pela manhã comigo. O Zamora é time do Maduro. O Maduro tem uma ligação, o presidente é do mesmo lado político, etc. Aliás, o Zamora, eu falei o Zamora mesmo, né? O Zamora é o time que tem, o Zamora, que está no grupo do Atlético, o presidente tem uma relação direta com o Maduro. Então, todas as facilidades são colocadas para o time conseguir resolver os seus problemas. O Deportivo Lara tentou uma empresa para voar para o Brasil. Porém, poderia até voar para cá, embora a gente tenha a informação, todos já temos, de que a empresa não tinha autorização para voar aqui no Brasil. Não tinha essa autorização. Então, eles não poderiam decolar porque a empresa não tinha autorização para usar o espaço aéreo brasileiro. Mas pergunta minha para o Itair, e por que eles não tentaram outra companhia? Eles não tentaram outra companhia, primeiro, por causa do tempo hábil, e segundo, porque eles estavam preocupados porque poderiam decolar e não conseguir voar, pousar depois. Então aí está o problema. A ligação política, não existe nenhum tipo de alienação no posicionamento. Não quis jogar, não quis se empenhar para jogar porque simplesmente não quer. Não, é porque o problema político é muito sério, o problema é muito grave. E eles tinham, inclusive, medo, mesmo contratando outra companhia, de decolar e depois não conseguir pousar lá, porque em alguns lugares nem energia tem. Então, e aí não tem nenhuma relação com se não tem energia, você não pode pousar só à noite. Não, aí nada funciona, né? Então, todas essas questões foram colocadas. E o que o Itair me disse?
que um dos diretores do Deportivo Lara é brasileiro, esteve em contato com o Itaí, e o Itaí disse a ele, olha, vamos então fazer assim assado, vamos procurar a Conmebol vai mudar o jogo. A Conmebol passou para o dia 27, e no dia 27 não há outro adiamento. Ou joga dia 27, ou aí certamente o Cruzeiro ficará com a vitória por WO. Se lá eles não conseguirem se deslocar até o Brasil para fazer o jogo, então o Cruzeiro automaticamente fica como vencedor do jogo. E aí o Itaí afirmou exatamente isso. O Zamora conta com algumas vantagens porque é clube do governo. O Itaí disse bem. Então, por trás da minha fala de que do interesse ou não por parte do Deportivo Lara em jogar, reconhecendo todas as questões políticas que existem por trás da decisão, uma delas era, bom, primeiro, todas as dificuldades impostas, principalmente com o país, com a política do país, e eles estavam preocupados, primeiro, a empresa não poderia usar o espaço aéreo brasileiro. Segundo, não tinha tempo hábil para contratar outra. Terceira, e o Itaí Machado enfatizou bem na conversa que eu tive com ele. Eles não sabem se podem decolar, porque decolar eles conseguiriam. Mas e depois para pousar? Na volta? Então, por isso eu disse, sobre não ter tanto empenho. Óbvio que eles estão com medo. Então as pessoas precisam entender. E aqui não vai nem um posicionamento. Eu estou fazendo e andando para o Maduro, que para mim é de fato um cara que faz mal ao país, e fazendo mal a muita gente daquele país. Inclusive tem gente do lado dele que passa grandes dificuldades. Mas isso é um problema que não é para ser tratado, principalmente aqui, que nós não temos tempo para tratar o problema. Então, as pessoas precisam entender os posicionamentos, né? Mas tudo é polarização. Ai, quando você diz que o Deportivo Lara não quis jogar, é porque você é um defensor do Maduro. Quando você diz que o Maduro é um canalha que você está fazendo e andando para ele, você precisa respeitar o lado daqueles que estão contra ele e os que estão a favor, porque há uma divisão política lá. Ponto final. Eu só quis explicar e fiz questão de lembrar aqui que o Deportivo Lara não goza dos mesmos prestígios que o Zamora em relação ao lado ou à parte política da coisa que tem envolvimento direto com o futebol. Isto posto, dia 27, então, o jogo deve acontecer, porém às 9h30 da noite, né? Lembrando que ontem, numa outra conversa, hoje com Marconi Barbosa, ontem com Beneci Queiroz e ainda hoje com o Itaí Machado. O Cruzeiro está tentando, junto à Conmebol, para que o jogo de volta contra o Deportivo Lara não aconteça na Venezuela, que acontece no dia 23 de abril. Não aconteça na Venezuela. Inclusive o zagueiro Léo, que aliás é, né, esclarecido e tal, falou sobre essa situação, veja aí. A gente sabe que a gente tem um jogo de casa e um jogo fora de casa também na Venezuela. É uma questão que eu já tive na Venezuela, já joguei lá, né? A situação não estava tão parecida com essa, mas que foi tudo tranquilo, tudo normal. Já tive lá, já joguei contra o Caracas e não teve problema nenhum. Eu acredito que também não deva ter problema. Acho que as medidas que tem que ser tomadas, o Cruzeiro vai tomar e eu acredito que não tem problema nenhum a gente poder chegar lá e jogar o jogo, né? Claro que coisas que ultrapassem as questões futebolísticas, as questões do esporte, ela tem que ser evitadas e as precauções têm que ser tomadas, mas que, ao meu ver, assim, não irá ter problema não, e acredito que a gente possa ir lá e fazer um bom jogo também. Não há a menor possibilidade de descartar o envolvimento político com as razões que levaram o Deportivo Lara a não atuar contra o Cruzeiro, ontem ou hoje. Não tem como você não entender que o problema é muito grave, muito grave. Aí envolve o jogador, envolve a comissão, envolve a diretoria, familiares dos jogadores, toda uma questão entra quando houver a análise. Então, por isso eu fiz questão de tocar nesse assunto, lembrar das conversas com o Itaí, com o Marconi Barbosa hoje, lá na Rádio 98,
e ontem com Beneci Queiroz, em cima de toda essa questão, que, de quebra, traz um transtorno também, mas isso, gente, mas preste atenção, é um transtorno muito pequeno em relação àquele que os próprios venezuelanos estão vivendo, que é do torcedor do interior, o daqui mesmo, que se programa para ir no jogo na quarta, e não dá, muda para quinta, e aí o torcedor, não, então vou dormir aqui em Belo Horizonte, vou para o jogo na quinta, aí dorme, acorda e não tem jogo de novo. Esse problema, a gente sabe que em relação ao problema que o povo venezuelano vive, é muito pequeno, mas existe um transtorno, uma questão de logística também, que envolve Mineirão, Cruzeiro, Deportivo Lara, aí policiamento, BH Trans, torcida e tal, e isso também tem que ser discutido, isso também tem que ser lembrado, debatido, é importante que isso seja dito. Deixa eu te dar um recado aqui, sabe aquele contrato que você assinou, não leu, e aí quando vai pagar toma aquele susto? Meu Deus, o que está acontecendo? Comprei um carro, estou pagando 2. É assim que funciona, normalmente. Ou então, tinha uma dívida bancária de 10 mil, fiz um financiamento, estou pagando 20. Entrei no cheque especial, fiz um financiamento da dívida, era de 5, estou pagando 10. Taxas abusivas embutidas no seu contrato de financiamento. E como é que você vai saber quem pode te ajudar? É uma armadilha, aliás, perfeita para te endividar, para te deixar amarrado, né? Para que você corra atrás sempre de mais e mais e mais dinheiro para pagar esses juros abusivos. Você não consegue mais se livrar dessas dívidas, desses juros? Entre em contato agora nos telefones que estão na sua tela, aqui embaixo tem um e ali tem o WhatsApp. 2559-8877, 99695-3077. Quando você ligar, os nossos consultores atendem e vão fazer uma revisão no seu contrato de financiamento. E dependendo do valor, você poderá ter descontos de até 80%. Se eles detectarem que há cobranças abusivas embutidas no seu contrato, você pode receber de volta até 80% que você já pagou de forma indevida. Se é um contrato que você já pagou, quer saber se tem direito à restituição? Entre em contato. Se é um contrato que você está pagando e quer saber se pode usar o valor que você pagou de forma indevida para quitar, entre em contato. Porque se detectarem que identificarem que há cobranças abusivas, até 80% de volta que você pode receber. 2559-8877, 99695-3077. Rápido intervalo. É lá e cá, ligeiro, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Muito bem, estamos de volta com os donos da bola. A gente recebeu uma informação agora, pelo telefone aqui, de que o Dátolo fez contato com alguém do Atlético tentando voltar ao Atlético. Disse que fisicamente, essa pessoa que me passou disse que fisicamente ele está bem, mas parece que o Levi foi consultado e não topou a parada. Então o Dátolo, deve ser do seu agente, né? Porque a pessoa que me contou aqui tem relação com pessoas próximas ao Dátolo. Me disse que o Dátolo tentou a volta, mas parece que o presidente Sérgio Sete Câmara levou a ideia ao Levi e o Levi parece que barrou a volta do Jesus Dátolo, que eu tenho uma profunda admiração como atleta e como figura humana também, que é um sujeito muito bacana. Mas aqui, estamos de volta então com os donos da bola, daqui a pouco vamos falar mais sobre o Atlético, mas agora eu quero falar sobre saúde sexual masculina. Meu amigo, a Lifeman quer falar desse assunto com você. Disfunção sexual, falta de libido, ejaculação precoce, são problemas que afetam muitos homens. Mas fique tranquilo porque a Lifeman tem tudo para cuidar de cada caso com equipe médica altamente profissional, serviços especializados, equipamentos sofisticados de última geração. Sabe o que também é muito importante? O sigilo e a privacidade são garantidos do seu agendamento até o final do tratamento. Seja qual for o seu problema, disfunção sexual, falta de libido ou ejaculação precoce, agende e faça a sua consulta. Na Lifeman é fácil, é só ligar 4003-3161, 4003-3161. Tem que ter vergonha dessas coisas, não. Pega o telefone, liga, faz o tratamento que ninguém vai ficar sabendo e você vai, né, voltar a
a ter aquela autoestima como antes e tal. Então, anote aí também o WhatsApp para facilitar a sua vida. 11, código é 11, embora o WhatsApp seja código 11, atende, obviamente, marca por aqui. 93 103 0404. 11 é o código, 93103 0404. 93103 0404. Ou ainda tem um site, lifeman.com.br. Melhore sua performance sexual. Agende agora mesmo com total privacidade. Lifeman, muito prazer. Que beleza. O Atlético volta aos trabalhos hoje. Tem pela frente o jogo contra o América domingo. Temos 15 pares de ingressos. Daqui a pouco vamos falar os nomes dos presenteados aqui. A bola rola pelo Campeonato Mineiro, 100 jogos pela Libertadores. Até o mês de abril, o técnico Levir Coupe deve interromper o rodízio e escalar o time titular, que está a 3 partidas sem vencer. E o pior, hein? E o pior, sem marcar gols. Esse é o grande problema. Então é o seguinte, as mudanças feitas pelo Levir foram fundamentais para as derrotas e o fato de nem marcar gols? Não creio. A mudança não, o esquema não, mas ele mudar os jogadores como ele fez, mete 2 volantes, joga com Elias um pouco mais à frente, eu acho que isso não tem relação com os resultados ruins. Só que não adianta simplesmente escalar, você precisa orientar sobre, principalmente, posicionamento desses jogadores em campo. E o grande problema para mim do Atlético, está no posicionamento. Posicionamento. O time se posiciona mal, o time não sabe, por causa do posicionamento equivocado, ele não consegue ter uma ação qualificada de pressionar o adversário e tomar a bola, tem dificuldade. Quando tem a bola, por causa de erros de posicionamentos, que quem controla, que quem acerta é o treinador, o portador da bola não tem para quem entregar, sempre sozinho. Teve um lance, não sei quem comentou aqui ontem, acho que foi o André, teve um lance no jogo agora de anteontem, que o Casares, contra o Nacional, o Casares pegou a bola para ligar um contra-ataque e olhou, não tinha ninguém próximo para ele passar essa bola. O que é? O erro é o quê? Posicionamento. Quando o Ricardo Oliveira, quando a bola chega, o Ricardo Oliveira guarda, obviamente que ele vai errar também, mas ele é implacável na frente do gol. Então, quando a bola chega, ou não chega para o Ricardo Oliveira, é porque também tem alguém que não está encostando nele, que não está jogando próximo a ele. É porque os laterais não fazem ultrapassagem, porque não tem quem trabalhe com os laterais para oferecer essa condição de se posicionar bem, para receber essa bola, fazer a ultrapassagem, receber na passada, fazer o levantamento, ou fazer o cruzamento, ou dar a metida de bola, para o Ricardo Oliveira guardar. Pode parecer fácil da forma que está sendo dito aqui. Não é fácil, não é fácil. Isso requer treinamento, isso requer exercício de repetição. Aí eu não consigo falar se está sendo feito. Não consigo porque ninguém está vendo o treino, mas que para mim um grande problema desse time é de posicionamento, mas passa também por intensidade. Por que não tem intensidade durante os 2 tempos? Porque corre errado, cansa mais rápido. Joseph Ferreira de Oliveira, Carolina Maciel da Silva, Vitor Henrique Quadros, Tiago Luiz Guimarães Fidelis, Fabriene Cassiano de Souza, Edley José Gomes, Valeuska Gouveia Silva, Reinaldo Araújo de Almeida, Vitor Marlon Borges, Davidson Pereira de Oliveira, Ricardo Miranda Teixeira, Michel William Vieira, Brandon Brian Oliveira, Marco Túlio Fernandes, André da Silva Costa, os ganhadores de pares de ingressos para Atlético e América, domingo, a bola rola no Mineirão. Nossa produção vai entrar em contato. A gente fala mais de futebol amanhã, ao 12h50, de volta aqui nos Donos da Bola. Logo mais às 4 da tarde, Brasil Gente Minas. Estarei por aqui com todo o timaço aqui da Band para mais uma edição do Brasil Gente Minas. Até amanhã, 12h50. Um abraço!